Galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Estamos abrindo mais um dia de programação da nova TV Mar. E vamos falar de esportes, né? Nesta hora do programa. Vamos deixar você bem informado com as principais notícias. Tudo o que aconteceu de ontem para hoje e que acabou ganhando repercussão no ambiente esportivo. Não só nos bastidores do futebol de Alagoas, mas também informações importantes relacionadas ao mundo esportivo pelo Brasil e pelos demais pontos também do planeta. Daqui a pouquinho você vai saber os detalhes que acabam envolvendo os bastidores de mais um clássico. Amanhã nós teremos um novo duelo entre CSA e CRB no estádio Rei Pelé. E a Federação Alagoana de Futebol, depois de toda a polêmica pós-clássico realizado no domingo e aquelas confusões que nós mostramos ontem com jogadores, entre atletas, diretoria, polícia, torcedores, pois é, daqui a pouquinho você vai saber quais as providências adotadas pela Federação Alagoana de Futebol para tentar coibir a violência no jogo da próxima quarta-feira, marcado para as 10 da noite, em mais uma rodada do segundo turno do Campeonato Alagoano. Daqui a pouco também nós vamos trazer aqui no Canal Esportes as manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia e que você já sabe, todas as manhãs aqui na nossa programação esportiva, nós estaremos sempre destacando aquilo que for mais interessante e que está circulando pela capital alagoana e por todo o estado através da Gazeta, que tem toda esta tradição e este compromisso com o público alagoano. Também nós vamos daqui a pouco repercutir como anda a situação de momento nas competições deste meio de semana. É tudo isso que você vai saber a partir de agora no Canal Esportes desta terça-feira que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo agora. Voltamos em instantes. Honda Civic motor 2.0 e VTEC Flex One. Teto solar, painel multiplex, função Econ, display multifunções, Bluetooth com comando de voz, GPS integrado ao painel, sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro. Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503.
Estamos começando o canal Esportes e neste exato momento nós, além de estarmos pela NET, para você que é assinante, já demos aquele forte abraço, né? Mas além da NET, nós estamos também pela internet através do portal gazetaweb.com. Você acesse o portal Gazeta Web, fique por dentro do maior conteúdo online do estado, lá você encontra muita informação, além, claro, da programação variada da Nova TV Mar. Tudo muito amplo, tem muitas notícias de todos os assuntos, né? Poderia dizer dos assuntos mais variados e que você pode conferir através do portal gazetaweb.com. Tá aí no vídeo para você a página principal do portal Gazeta Web. Você tem aqui do canto esquerdo, lá na parte superior, TV Mar Canal 25 NET, assista, dá um clique aí e uma nova janela vai ser aberta para que você possa acompanhar a programação variada da Nova TV Mar, tá certo? Essa é a situação. Em termos de esportes, o portal Gazeta Web também traz essa informação. Após deixar o Muricy, Lorival Santos é confirmado no Cururipe, a dança das cadeiras no futebol de Alagoas. O Lorival, que estava no Muricy, mas o Cururipe acabou vendo no Lorival Santos um treinador ideal para o perfil da equipe daqui para frente, para a sequência do Campeonato Alagoano, e como o Cururipe já não conseguia mais render o que rendia com o técnico Jaelson Marcelino, acabou demitindo o Jaelson e trouxe o Lorival Santos, que recentemente também, além do Muricy, passou aqui em Alagoas pelo Corinthians Alagoano e pelo CSA. O detalhe é que o Muricy já tem também um técnico novo, que é o Eduardo Neto, que no ano passado fez uma campanha muito boa pela equipe do Santa Rita. E detalhes de tudo isso, né, pelo Santa Rita na Copa do Brasil e no Campeonato Alagoano. Então, detalhes a respeito desse assunto você encontra aqui no portal Gazeta Web. No blog do Arivaldo também vem falando a respeito do futebol de Alagoas. Violência no clássico afasta o torcedor do estádio Rei Pelé. E de fato está afastando mesmo, são informações do ambiente esportivo que você encontra aqui no portal gazetaweb.com. Além de tudo isso que você encontra, tem mais notícias aqui relacionadas ao esporte. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passada rápida nessas manchetes que a Gazeta Web tem aqui também, né, relacionadas ao mundo esportivo. CRB vence clássico de virada e segue vivo no estadual. Em busca de goleiro no mercado, Santos se interessa por Felipe ex-Flamengo, aquele que disse que roubado é mais gostoso. Em comum acordo com a diretoria, Muricy deixa comando do São Paulo. Isso aí foi a notícia de ontem também, né, no futebol brasileiro. Não é surpresa para ninguém que o Muricy Ramalho estava na corda bamba e com os péssimos resultados recentes do São Paulo, a situação dele ficou insustentável. Porém, o que todo mundo esperava não foi concretizado no argumento da diretoria do São Paulo. Por quê? Porque a direção do São Paulo disse que a decisão partiu em comum acordo. O Muricy tem problemas de saúde e já não teria mais aquela condição de se dedicar ao São Paulo como o São Paulo merece para dar uma sequência de trabalho, porque ele tem cirurgia a ser feita, tem mais o lado familiar. Então, ou seja, todos esses argumentos acabaram sendo apresentados pela direção do São Paulo em entrevista coletiva ontem para confirmar que Muricy Ramalho não é mais o técnico da equipe. O Muricy, para quem não sabe, é o segundo treinador, né, com mais números de partidas no comando técnico do São Paulo da história. É o segundo. Tá certo? Superou, para quem não sabe, até o Tele Santana. Para quem acha que o Tele Santana é o primeiro, não é. Tá? Então, o Muricy Ramalho tem todo esse respeito no São Paulo. Meia Marlon é dúvida do Asa para o jogo desta quarta-feira. Inclusive, fez gol, né, na partida contra o Céu. Alexandre Barroso destaca a reação do CRB e elogia a arbitragem do Clássico. Lorival Santos é o novo técnico do Cururipe. Card do Coliseu 12 terá disputa de cinturão em Arapiraca. Apático, São Paulo perde para o Botafogo e FAF convoca clubes amadores para definir início das competições, né? Então são as manchetes que você encontra no portal gazetaweb.com. Lá você também tem acesso a toda a programação da TV Mar Canal 25 pela internet. Nós estamos também neste exato momento ao vivo pelo aplicativo iTV Mar. Baixe para seu celular. Nos sistemas Android e iOS, você tem também todo o acesso ao conteúdo da TV Mar Canal 25 através do seu celular. Só precisa ter uma conexão com a internet. Não precisa também ser uma banda muito larga, não. Precisa ter um 3Gzinho, já resolve o problema. Já dá para você poder assistir a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição, tá certo? É a nova TV Mar proporcionando esta qualidade em seus serviços para deixar você bem informado, para levar informação e fazer com que o público alagoano
Continue acompanhando tudo que há realmente de novo e o processo de mudança neste aspecto, principalmente em assuntos relacionados ao nosso estado, tá certo? O nosso e-mail é o canal esportes@tvmar.tv.br, o 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. Nós temos também mais uma ferramenta para que você possa acompanhar a programação da TV Mar Canal 25, através do nosso canal no YouTube. Você digita na aba de busca TV Mar Canal 25 e todos os programas exibidos aqui pela TV Mar Canal 25 da NET são colocados através do YouTube, estão disponíveis através da internet para que você possa assistir na íntegra todos os programas já exibidos ao vivo aqui na nossa programação, tá certo? Vamos começar o programa de hoje falando ainda desse clássico, né? Vai render muito essa situação do clássico das multidões. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a súmula, o que é que o árbitro trouxe na súmula de interessante, as providências que o CSA está tomando na venda de ingressos, venda antecipada de ingressos, o que a Federação Alagoana de Futebol vai fazer em comum acordo juntamente com o Ministério Público para poder evitar que cenas lamentáveis que nós presenciamos no domingo possam se repetir na partida de amanhã. Então são situações que daqui a pouquinho no decorrer do programa nós vamos dar destaque aqui no canal Esporte, tá certo? Continue conosco, continue acompanhando, na verdade, a nossa programação. Vamos abrir o programa de hoje trazendo notícias, né? Vamos trazer muita informação, assuntos de destaque, o que aconteceu justamente de ontem para hoje. Nós temos muitas notícias do ambiente esportivo e nós vamos, para começar o programa de hoje, antes de nós entrarmos no assunto futebol alagoano, no futebol de Alagoas, rodada deste meio de semana do Campeonato Estadual. E não é só aqui em Alagoas que eu quero dizer que este meio de semana vai ser reservado para as rodadas dos estaduais. No Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, nós teremos a última rodada da fase de classificação das competições, né, do Campeonato Carioca e Paulista, respectivamente. Então, tudo isso você vai acompanhando aqui também no canal Esportes para poder colocar em sua agenda, fazer a sua programação e esperar justamente o que é que vai ser de definição neste meio de semana nos estaduais, tá certo? Vamos começar o programa de hoje. Eu posso chamar minha produção aí, alguma coisa? Ah, tudo bem, o pessoal da produção está organizando aqui. Então, vou fazer o seguinte, enquanto o pessoal da produção está organizando tudo ali, não é? Vamos falar justamente dessa súmula da partida, já que o árbitro, o José Ricardo Laranjeira, ele entregou a súmula ontem, e na súmula, no jogo do clássico CSA e CRB, ele relatou 3 expulsões ocorridas no jogo do último domingo. Nego, Anderson Paraíba e Nedo Xavier, técnico do CSA. Ou seja, 3 expulsões de pessoas ligadas ao CSA. O Nego, com aquela confusão que se envolveu com o pessoal do BOP. E eu quero dizer o seguinte, porque ontem nós tivemos a oportunidade de mostrar as imagens e analisamos uma vez, 2 vezes, várias vezes, para depois colocarmos uma conclusão. E eu poderia muito bem chegar aqui hoje com um argumento diferente daquilo que eu realmente vi e que tirei como conclusão nas imagens de ontem. Mas eu não consigo ver, com toda sinceridade, um comportamento diferente de um policial que tem ali o intuito de coibir a violência. Por mais que as pessoas digam, mas o Nego não ia agredir o José Ricardo Laranjeira. Ele estava partindo para cima para reclamar. No calor da derrota, um homem não responde por seus atos, minha gente. No calor do nervosismo, não conte com uma situação de controle por parte do ser humano. Então não dá para um policial que está ali para proteger o árbitro. Não dá para um policial que está ali dizer se o jogador vai para lá para poder só conversar com o árbitro. Ou bater na mão do árbitro e dizer apenas você errou ou você não poderia ter feito aquilo. Então, com toda sinceridade, todo mundo estava errado naquela história ali. Errado o José Ricardo Laranjeira em ter peitado o Sorim. Não poderia ter peitado o jogador do CSA. Errado os jogadores do CSA que queriam cercar o José Ricardo Laranjeira. E errado também a situação em termos de reação da polícia. Aí sim, a reação foi errada, porque nós temos que colocar o seguinte, que não é um ambiente de guerra um estádio de futebol.
mas eu continuo com o mesmo posicionamento. O jogador de futebol não tem que estar chutando o policial, porque é um cidadão e para todo cidadão existe a lei. Se eu, como cidadão, chutar um policial, por mais que ele tenha uma atitude enérgica, ele pode considerar que a minha atitude é um desacato. E é um desacato. E tem que ser preso. Então eu continuo com o meu pensamento. O nego não tinha que ter chutado o policial. Entendeu? Spray de pimenta tirado no rosto do jogador. Bom, a respeito dessa súmula, né, que a matéria cita como a tão esperada súmula do clássico entre CRB e CSA, ele relatou que o lateral nego do time do Mutange foi expulso após o término do jogo de domingo no Rei Pelé por se dirigir a ele com palavras de baixo calão. Quer dizer, um cara desse não ia chegar para o árbitro para falar palavrão do nada, minha gente. Ia querer bater também no José Ricardo Laranjeira. O pessoal tem que acabar com essa ideia também de estar fazendo inversão de valor. O juiz também explicou o vermelho mostrado ao meia Anderson Paraíba, por segundo o relato na súmula, ter dado um chute no pé do goleiro regatiano Júlio César. Esse daí todo mundo viu. E o técnico Neide Xavier, também do Azulão, foi expulso do banco por reclamar de forma assintosa da arbitragem. Isso aí não tem balança não, viu, Josiel? Não tem balança não para um negócio como esse não. Jogador de futebol e treinador, reclamação de forma assintosa está na regra do futebol. O árbitro tem que punir, amarelo ou vermelho. Ninguém tem que estar reclamando do árbitro. O árbitro é a autoridade máxima do espetáculo, meu amigo. Então não tem esse negócio de estar reclamando. O juiz ainda escreveu que foi informado pelo delegado da partida sobre as pedras atiradas por torcedores do CRB na entrada do túnel do CSA antes do clássico. No intervalo, também segundo o relato, torcedores do clube do Mutange tentaram invadir a área de isolamento das torcidas e o policiamento precisou intervir. O árbitro escreveu ainda que um policial foi atingido por uma pedra e foram jogadas cadeiras e garrafas por torcedores. Tudo isso é fato. Tudo isso é fato aí, nenhuma mentira. O árbitro também explicou a expulsão de Nego e motivo de não ter apresentado o cartão vermelho ao jogador do CSA. Na súmula, relata inclusive uma tentativa de agressão ao trio de arbitragem por parte do atleta, o que complica a situação do lateral para julgamento. O detalhe é o seguinte: se a polícia não tivesse ali, todo mundo, eu vi até matéria sendo publicada dizendo, tinha 10 policiais contra um jogador do CSA que era o Nego, fazendo a imagem do Nego de coitadinho. Se não tivesse policial ali, seria 11 do CSA, 18 do CSA contra 3 da arbitragem também. Então não tem esse negócio de bonzinho não, meu amigo, no futebol não. Olha o relato aí do José Ricardo Laranjeira. Expulsei o jogador número 15, Lindenberg Francisco da Silva, da equipe do CSA, por partir em direção da equipe de arbitragem dizendo as seguintes palavras: agora você tá alegre, né, seu safado? Ladrão. Tá aqui, ó. FDP. Seu covarde. Aquele animal que a gente não pode citar também. Seu, né? O mesmo tentou nos agredir, mas foi contido pelos policiais. Não satisfeito com a intervenção do policiamento, agrediu o policial com um chute. Não foi-lhe apresentado o cartão vermelho devido ao encaminhamento do mesmo pelo policiamento para fora de campo. Escreveu Laranjeira, que também deu detalhes sobre o cartão vermelho apresentado ao jogador Paraíba. Está aqui todo o relato da súmula. Eu, sinceramente, acho que a arbitragem do José Reinaldo Figueiredo, o José Ricardo Laranjeira, José Reinaldo é o que vai apitar na quarta, né? A arbitragem do José Ricardo Laranjeira, ela não foi tão desastrosa. Nós já tivemos árbitros piores, gente. Árbitros piores. Não foi as melhores, não foi da melhor arbitragem, mas também não foi a desgraça do mundo toda, não, para estar essa reclamação. O que eu acho é o seguinte, que o CSA, ele entrou, foi muito pilhado nesse jogo. Botaram uma pilha excessiva nos jogadores do CSA. Todo instante ali, no início do jogo, o Eliezer intimidando o jogador do CRB, querendo intimidar o jogador do CRB, o Sorin, toda hora chegando firme também. Tudo ingredientes que envolvem o clássico, mas o excesso de pilha prejudicou muito o CSA, porque
Quando se trata de um erro de arbitragem, todo mundo acha o seguinte, que está havendo complô para poder prejudicar o CSA. A necessidade do CSA hoje é tanta, pode trazer para cá, a necessidade do CSA hoje é tanta que muitas vezes bate o desespero. Só que essa situação no qual o CSA se encontra hoje só vai ser resolvida da seguinte forma, jogando bola. Tem que ter bola. Porque, meu irmão, eu vou dizer um negócio para você. Se você tiver um time organizadozinho, jogando bola, bola mesmo, o fino da bola, a qualidade, não tem árbitro ladrão do mundo que faça com que uma vitória não seja realizada, não aconteça, não seja concretizada. Agora, se os diretores chegam para os atletas, olha, todos nós sabemos que a federação é do lado do CRB. Todos nós sabemos que o árbitro já vai entrar direcionado. O jogador vai comprar aquilo ali para ele, vai entrar pilhado, meu amigo. O CSA perdeu o jogo porque ficou pilhado, entrou na pilha da coisa. O CSA tinha um controle total da partida no primeiro tempo. Poderia ter ido para o intervalo, mesmo com o jogador a menos, depois da expulsão do Paraíba, com 2-0. Mas o que é que acontece? No segundo tempo, voltou mais preocupado com a arbitragem do que jogando futebol. E o resultado foi isso que a gente viu no final do jogo. Os atletas querendo descontar no árbitro uma situação que, com toda sinceridade, eu não vi absolutamente uma arbitragem ser tão desastrosa para toda essa reclamação, esse burburinho em cima do José Ricardo Laranjeira. E olha que eu não sou muito fã da arbitragem alagoana, não. O que eu estou dizendo aqui é que eu não vi uma arbitragem tão desastrosa assim a ponto de chegar, e tanto é que a direção do CSA tem o direito de solicitar a arbitragem de fora e não vai solicitar para esse clássico de quarta-feira. Se a arbitragem tivesse sido um desastre, com certeza isso seria feito. Com certeza isso seria feito. O problema é que o CSA entrou com um excesso de pilha, aí sim. Entrou com uma adrenalina muito maior. Já preparado para uma derrota e pensando que ia ser derrotado, roubado. Sendo roubado. Aí, meu irmão, é problema. Aí é problema você enfrentar um adversário, um rival dessa forma. Vamos trazer o que, pessoal, aí para a gente daqui a pouco ampliar essa discussão a respeito do futebol de Alagoas? Vamos trazer os 5 momentos marcantes acontecidos no final de semana no ambiente esportivo e teve situação curiosa, né, no automobilismo. Vamos ver. (67-51) vai terminar o jogo. Mais uma vez a roubada de bola e a vitória é do time paulista de 3. Chuca de longe, de muito longe. No meio da rua de 3 para sacramentar a vitória, olha só. James Harden subiu para mais 2 pontos. Acabou chegando para o James Harden, que vem também na passada cruzada para poder fazer mais 2 pontos na bandeja. Mais 2 pontos do James Harden. No capricho, veio o Cacá Bueno no capricho para vencer a prova de Ribeirão. Olha, a bandeirada não foi dada para o Cacá. Essa eu não entendi, viu? Eu caí na pegadinha da bandeira, hein? Desculpa, ela deu uma de Pelé, você se lembra, Pelé? Não? Porque, pelo amor de Deus, ela quis dar a bandeira quadriculada e não deu. Falaram que era a última volta, não deram a bandeirada. Eu só tinha me lembrado de uma, do Pelé, quando esqueceu na Fórmula 1 uma vez de dar a bandeirada. Então acho que convidaram o Pelé para dar a bandeirada de Ribeirão. Saque voleio, Novak Djokovic, pela 5ª vez na carreira, conquista o Masters 1000 de Miami, 2-1 para cima de Andy Murray, 22º título de Masters 1000 na carreira de Djokovic e o título de número 51 em simples, o número 1 do mundo, conquista Miami pela 5ª vez na carreira. E na saída, uma saída com grau de dificuldade alto, é um duplo mortal carpado, quase cravado. Show de bola, hein? O flic-flac, os 2 flic-flacs e a saída em duplo carpado, muito boa série. Julie Kim do Brasil, a terceira melhor, 13.225. E agora no segundo lugar, sem dúvida. Fantástico, fantástico esses 5 momentos marcantes do fim de semana e essa bandeirada da Stock Car foi brincadeira, né? Cômico mesmo. O pessoal lembrou do Pelé, porque uma vez na Fórmula 1 isso aconteceu, né? Levaram o Pelé para dar a bandeirada, o Pelé acabou errando a situação, né? Situação curiosa no automobilismo. Bom, vamos dar sequência aqui ao programa, trazendo mais notícias. Vamos daqui a pouco ainda repercutir o que vai rolar justamente nesse meio de semana no Campeonato Alagoano.
Alagoano e outros campeonatos, né, pelo Brasil afora. Teremos também neste meio de semana a situação no qual todos estamos aguardando as definições que estão sendo tomadas no ambiente esportivo, principalmente depois da medida provisória que foi lançada, onde dá direito aos clubes a dividir os débitos junto à União. Os clubes eles se reúnem na próxima quarta-feira, no caso amanhã, os 20 clubes representantes da Série A do Campeonato Brasileiro, para poder definir essa medida. Não está descartada de uma intervenção da FIFA a respeito desse assunto. E se isso acontecer, também não está descartada de uma paralisação em competições como Libertadores, que tem a presença de clubes brasileiros diante desse processo, que, querendo ou não, os débitos acabam proibindo, fazendo com que os clubes participem de competições organizadas. É como se fosse uma filtragem daquela questão do bom pagador. Se é bom pagador, você tem direito ao crédito na praça. Se você não tem realmente um nome limpo, infelizmente você vai ficar sem comprar. Ou compra à vista ou não compra. Não é? É isso que acontece no futebol hoje também. Clube que deve, está devendo salário aos funcionários, devendo salário aos jogadores, vai ter que utilizar desses meios para poder honrar os seus compromissos a partir de agora e deixar a sua situação regular. Porque senão vai ser prejudicado na forma da lei. Essa é a situação que está sendo trabalhada. Vamos chamar o quê aí? O pessoal da produção pode dizer aí o que é que a gente chama na sequência? Um helicóptero? Foi isso? Vamos lá, outro fato curioso no esporte, um helicóptero acabou pousando no campo sem nenhum tipo de aviso. Vamos dar uma olhadinha então nessas imagens, vamos ver. Pode até parecer uma atração especial, mas o helicóptero que pousou no gramado do estádio Luiz Henrique, Coronel Campaniano, no interior de Minas Gerais, não tinha autorização. A cena inusitada aconteceu no intervalo do jogo, especial e Araxá, pelo hexagonal final do módulo 2. Forma ocupou o empate do 3. Antônio Moraes Carvalho, um aposentado com 70 anos, foi a única que desceu da aeronave e tentou deixar o estado para ser notado. Já no portão de saída, foi barrado pelo presidente do oficial. Bom, pra mim tá normal. A polícia militar foi a PM e o oficial disseram Pois é, meu irmão, entre as coisas mais esquisitas que eu vi foi justamente essa, né? A drenagem com colchão, né? O cara pegar um colchão e sugar justamente a poça d'água ali no gramado, né? A inteligência do brasileiro é fantástica, né? Meu Deus do céu. E o jogo aconteceu, né? Então deu certo o negócio, né? Então atenção, organizadores, pessoas que continuam gerenciando os estádios aqui em Alagoas. Não se preocupem mais com drenagem, é só chegar, firmar uma parceria com a loja de colchões e com tudo resolvido, fica tudo pronto e resolvido. Se tiver algum problema em alagar, e aí eu falando na semana passada aqui do Rei Pelé, né, que estava com poça d'água nos vestiários. Então o pessoal, se utilizasse a inteligência, poderia fechar uma parceria com a loja de colchão, ia lá, sugava e deixava tudo sequinho nos vestiários do estádio Rei Pelé, né? Que coisa linda. Bom, vamos dar sequência aqui ao programa. A direção do Internacional, ela tomou uma medida que todos nós já esperávamos a respeito do jogador Fabrício, aquele que mostrou os dedos do meio para a torcida do Internacional na semana passada. Você lembra, né, no jogo pelo Campeonato Gaúcho contra o Ipiranga. O jogador foi punido pela direção, foi afastado e, segundo o argumento da diretoria do Internacional, o atleta não tem condições psicológicas para poder continuar jogando futebol. Quem contratar vai ter que assumir o ônus dessa situação. Pelo Campeonato Português, o Porto jogou ontem contra o Estoril. Vamos ver os detalhes desse jogo a partir de agora com imagens do Sport TV. Ricardo Quaresma.
Benfica. Fantástico ali o toque, né, de letra, né, do jogador do Porto. 5-0, vitória do Porto em cima do Estoril. Os gols que você acompanhou aqui no Canal Esportes. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo agora, produção? Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos trazer as manchetes da Gazeta. E você continue conosco, tem muitas notícias ainda dessa rodada decisiva no meio de semana do Campeonato Alagoano em seu segundo turno. Não saia daí, é rapidinho mesmo. Voltamos já. Honda Civic motor 2.0 e VTEC Flex One. Teto solar. Painel multiplex. Função Econ. Display multifunções. Bluetooth com comando de voz. GPS integrado ao painel. Sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. E depois do rápido intervalo, olhei aqui em Alagoas, como em muitos pontos do Brasil, é preciso que o problema aconteça para que as providências possam ser tomadas. É sempre assim. Ontem, a Federação Alagoana de Futebol anunciou medidas para o jogo de quarta-feira, já em parceria com o Ministério Público, que acatou justamente a decisão, né? Na verdade, foi o inverso. O Ministério Público deu a iniciativa, tomou a iniciativa e, em contrapartida, a Federação só acatou. Vamos ver, então, qual foi a medida. A Federação anuncia que organizadas não podem ir ao Clássico de quarta-feira. Decisão sai após os graves incidentes registrados no último jogo entre CRB e CSA. A Federação Alagoana teve trabalho nesta segunda-feira. Mudanças de tabela, pressão de dirigentes, definição da arbitragem para o Clássico de quarta-feira, por fim, depois das cenas de barbárie que marcaram o jogo de domingo entre CRB e CSA, na última decisão do dia, as organizadas estão fora do segundo Clássico do estadual. Segundo a FAF, em acordo com a Polícia Militar, Ministério Público e Secretaria de Estado e da Defesa Social, integrantes das organizadas não podem nem mesmo circular no entorno do Rei Pelé na próxima quarta, antes
durante e depois da partida que começa às 22 horas e será válida pela 6ª rodada da Copa Maceió. Está aqui. Está ainda proibido o uso de qualquer indumentária e objeto, como faixas, bandeiras, camisas, bonés, símbolos, calções, agasalhos, toucas, que identifique os associados das torcidas. A decisão, destaca a nota da federação, é restrita ao próximo jogo. Os próximos clássicos vão ser discutidos depois. Efetivo. A Polícia Militar informou ainda que vai aumentar o efetivo para o clássico. Quarta-feira, 450 homens vão trabalhar durante o jogo. Domingo foram 282. O comandante de policiamento da capital, Coronel Marcos Sampaio, declarou ainda na tarde de ontem que não houve excesso por parte da polícia para conter as brigas na torcida e os jogadores do CSA, que partiram para cima do trio de arbitragem após o jogo. Para ele, as organizadas foram as culpadas pelo cenário de guerra criado no Rei Pelé. O detalhe é o seguinte, que se você me perguntar, eu não sou de me omitir não, viu, da coisa não. Existe jeito brasileiro para tudo. Se você perguntar aqui, proibir torcedores identificados com a torcida, isso é garantia de que não vamos ter cenas de violência na quarta-feira? Não é garantia. Agora, uma coisa é certa. Fica muito mais difícil de você saber, por exemplo, que aquele cidadão é integrante de uma torcida, a não ser que ele tenha uma cara conhecida, uma cara rotulada, uma cara do crime. Aí é diferente. Mas o que nós estamos observando aí, eu recebi um áudio ontem, viu, produção? Um áudio eu fiquei horrorizado quando ouvi. Onde um vagabundo falava que tinha que matar qualquer integrante da torcida organizada rival para ganhar uma caixa de cerveja. Para ganhar uma caixa de cerveja por cabeça. Para você ver o nível que se encontra o futebol de Alagoas. Então, medidas como essa podem até dificultar. Porém, no meu entender, não resolve. Não resolve. Quer que eu chame intervalo, Felipe? Né? Então, porém, não resolve. Então, eu espero, com toda sinceridade, que as pessoas, porque esse tipo de mudança não é a polícia reprimindo que vai fazer, não. O que tem que mudar é a cultura desses torcedores. O que tem que mudar é a cultura desses integrantes de organizadas, que acham que matar o outro é levar vantagem. Não é a polícia, não é um trabalho efetivo da polícia, nem você. Você pode colocar um policial em cada esquina, meu irmão. Um policial em cada esquina. Tem cena de violência do mesmo jeito no clássico. Então eu espero, com toda sinceridade, que as pessoas mudem o perfil. Eu hoje classifico como praticamente impossível, nós podemos classificar assim, impossível nós colocarmos uma condição tão gostosa de volta nos estádios, como um dia meu pai já viveu, o seu pai já viveu, o senhor que está assistindo a TV Mar, canal 25 da NET agora, já teve. É quase impossível. Eu vou até mais além, não é quase não, é impossível. Porque a onda de selvageria é tanta que não dá espaço para nós voltarmos a uma linha de educação para toda uma sociedade. Não tem como voltar. E muita gente acha o seguinte, porque a polícia não está na rua. É porque a polícia não está agindo. Mas não é, gente. Não é isso. O problema não é polícia, não. O problema é a cultura do nosso povo. Aqui, quanto mais se mata, se dá a ideia de que é mais respeitado, né? Principalmente para esses que fazem parte dessas facções organizadas. Quanto mais se matar, mais você vai ter respeito no meio deles. Essa é a realidade. E eu tenho, com toda sinceridade, assim, me preocupado bastante com o futuro, porque a tendência não é boa não, viu? Daqui para frente. A tendência não é boa não. Vai chegar um dia que estádio de futebol vai ter grade, só vai ser composto tudo por vagabundo, estádio de futebol. O homem de bem não vai mais sair de casa para ir para o estádio, porque vai ter medo de morrer. Vai ter que ficar em casa assistindo televisão. Não é? É difícil, muito difícil a situação. Muito difícil. Vamos trazer aí na sequência, o que é que nós podemos aí chamar, pessoal? Vamos lá. Davi Luiz se machucou, né? Está fora da partida pela Liga dos Campeões da Europa contra o Barcelona. Vamos ver.
vitória contra o Saibu dos Esportes, fica grave e levado ao hospital, mas passa a sorry, and I regret that he was there. There was absolutely no intention whatsoever to hurt him or scare him in any kind of way, and I sincerely hope that he forgives me. I really apologize, and I want to apologize to his parents as well for this situation. And as a father, I wouldn't wish that something like this happens to my son. Pois é, você acompanhou então as situações de destaque também no ambiente esportivo aqui no canal Esportes, e vamos dar sequência ao programa trazendo mais informação aqui. A notícia não para, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar e trazer as manchetes da Gazeta, falando um pouco mais da situação de momento do futebol de Alagoas. Falcão proporcionou uma das cenas bonitas também no futsal, no amistoso contra o Penharol. Vamos dar uma olhadinha então, a presença do principal jogador da seleção brasileira, eu poderia dizer que um dos maiores jogadores da história do futsal, o jogador Falcão, que recentemente foi apresentado como atleta do Vasco da Gama. Vamos ver. O nome do jogo até agora é o Matias Fernandes, goleiro do Penharol. Ô, chapéu! Tô vendo. Chapéu! Aqui toca pra trás, Falcão de novo. Eu falei, amistoso é com ele mesmo. Agora, ó, ó o chapéu. Que aí, vai aonde? Depois ainda carrega a bola no peito, né? Beleza, então. Tá aí o Falcão mais uma vez aprontando, deixando justamente sua marca e mostrando muita habilidade. Vamos dar agora uma passada justamente nas manchetes da Gazeta para que a gente possa dar sequência aqui ao canal Esportes, né, trazendo a informação aqui, a credibilidade, compromisso com a notícia. E na Gazeta de hoje, a informação do esporte de destaque é essa. Vamos ver. CRB e CSA vira caso de polícia. Nossa senhora, rapaz, que manchete é essa, hein? Brincadeira. Vira caso de polícia mesmo a situação de CSA e CRB, rapaz. Eu vou dizer uma coisa, viu? Com toda sinceridade, eu me preocupo a cada dia que passa com essa situação envolvendo o futebol de Alagoas, rapaz. Que rumo nós estamos tomando, hein, gente? Que rumo é esse que nós estamos tomando? Meu Deus do céu. É difícil, minha gente, muito difícil. Muito difícil. Eu confesso que me preocupo bastante com a situação. Preocupo demais. Olha só, clássico do último domingo, vencido de virada pelo Galo, teve de tudo, de bom e de ruim. Na parte superior da Gazeta desta terça-feira, mal deixou o Muricy e Lorival Santos já assume o time do Cururipe no lugar de Jaelson Marcelino. Após o chilique de xingar a torcida, o Internacional afastou Fabrício e confirmou que o lateral não joga mais pelo clube. Não é de um posicionamento difícil de nós esperarmos, né? Era esse mesmo, né? O posicionamento é esse. O cara deu o dedo para a torcida do Internacional, jogou a camisa do clube no chão. Esperar o quê? Que um cara desse fosse continuar? Ele não queria. E outra coisa, ele já não tinha anunciado, vou embora, aqui eu não quero ficar mais, não é? Ex-presidente do CSA, Euclides Melo, diz que há uma trama para prejudicar o CSA no Campeonato Alagoano. Porém, ele não citou nomes, né? Mas deixou nas entrelinhas que existe uma máfia em Alagoas para prejudicar o CSA. E nessa máfia estaria envolvido o presidente da federação, Gustavo Feijó, né? Que ele citou isso aí em outros aspectos. Pode colocar o presidente da federação para falar. Teria esquema de arbitragem para prejudicar o CSA. Eu, com toda sinceridade, gente, eu não gosto de entrar nessa linha, não, porque se eu for acreditar, e eu lamento bastante, não estou dizendo aqui que o Euclides, ele tem as razões dele. E para ter afirmado tudo isso aqui, que há uma máfia hoje no futebol de Alagoas, que há um esquema no futebol de Alagoas, eu acredito que ele tem provas para dizer uma coisa dessa, né?
Eu só lamento porque é difícil, né, gente? Você sair de casa, você torcedor, sai de casa, compra o seu ingresso, e se um fato desse realmente está acontecendo no futebol de Alagoas, aí eu me pergunto, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Todas as manhãs saio de casa, dou um beijo na mulher, dou um beijo nos meninos, dizendo que vou trabalhar para fazer papel de palhaço. Essa é a realidade. Se eu for acreditar nessa trama, porque, meu Deus do céu, tudo tem que ficar na... Custava nada, minha gente, deixar as coisas para dentro de campo. Não é possível, minha gente, que as coisas sejam tratadas dessa forma, rapaz. É inadmissível. Ah, meu Deus do céu, como eu tenho saudades da época em que as raposas do futebol, consideradas raposas do futebol, faziam um trabalho muito mais voltado para motivar os grandes jogos e dar um drible diante das ausências, da falta de esperteza de outros dirigentes, mas não de uma maneira tão suja, né, como essa que o próprio ex-presidente do CSA, Euclides Melo, disse que há uma trama. Trama, gente, é um nome tão ruim esse, um nome tão pesado, máfia, para prejudicar o CSA. 450 PMs amanhã, comandante defende proibições das organizadas. É o que diz a Gazeta aqui. Eu espero com toda sinceridade que pare por aí essas coisas, né? Eu não estou preparado para ouvir situações que, poxa, desmotiva tanto, né, esse tipo de coisa, falar em máfia no futebol, né? E eu sei que já aconteceu em alguns casos. Já aconteceu em alguns casos. Não aqui em Alagoas, mas já vi escândalo na Itália. Tivemos um escândalo envolvendo o brasileiro, que o Everton teve que parar de jogar na situação da Portuguesa. Então fica assim, nós não podemos dizer que é impossível, gente, mas eu não quero acreditar. É aquela coisa do homem traído. Eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar. Muricy alega problemas médicos e deixa o tricolor. Essa é a informação correta. A Federação do Rio diz que não vai punir Fred, que saiu realmente, contra-atacou, né, na sua expulsão do jogo de domingo contra o Flamengo. Diz que há um complô para beneficiar o Vasco. E olha que o Vasco está mal das pernas, hein? Porque teve 3 pênaltis no jogo contra o Friburguense, marcado. Dunga convoca dia 5 de maio, técnico da seleção brasileira, né? Vai convocar a seleção no dia 5 de maio, está aqui na Gazeta de hoje também. 5 de maio, o técnico Dunga vai convocar os 23 jogadores que disputarão a Copa América no Chile. Convocação da seleção pelo técnico Dunga será às 11 horas da manhã, no dia 5 de maio, na sede da CBF. Torneio inicia no dia 11 de junho. Essas são as manchetes da Gazeta e você encontra nos semáforos, nas bancas, todas as manhãs, de terça a sexta, nós estaremos sempre repercutindo aqui as manchetes no ambiente esportivo da Gazeta. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo agora. Próximo bloco, nós vamos trazer no último bloco do programa mais informações relacionadas ao futebol de Alagoas, as notícias, os preparativos dos clubes para o clássico, a rodada seguinte do segundo turno do Campeonato Alagoano. Tem muitas notícias para que você possa acompanhar ainda aqui nesta reta decisiva do Canal Esportes. Voltamos já. Honda Civic motor 2.0 e VTEC Flex One. Teto solar, painel multiplex, função Econ, display multifunções, Bluetooth com comando de voz, GPS integrado ao painel, sistema VSA. Tudo nele impressiona, até a condição. Honda Civic com taxa zero. Faça um test drive e veja por que um Honda Civic é muito mais que um carro. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 25003. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri,
2121-6000. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. De volta aí nesse último bloco do programa. Olha, não fique horrorizado não, nós vamos trazer o áudio que nós estamos recebendo, né? Nós recebemos pelo WhatsApp, já está circulando, do nível de periculosidade de que alguns que se dizem torcedores estão promovendo para o futebol de Alagoas. Isso é aqui em Alagoas, gente, coisa que antigamente nós só observávamos no Rio de Janeiro, em outros estados, até em outros países. Aqui em Alagoas a situação está chegando nesse nível aqui que nós vamos mostrar. Eu já tenho um áudio aqui e eu vou colocar o áudio. Espero que você escute atentamente e tire suas conclusões a partir de agora. A ordem veio dos caras da sede, velho. Porque vão fazer isso em todo o bairro que os comédia tá querendo se criar, tá ligado? Aí estão chamando só os atitudes, garotão. Aí mandaram eu chamar os garotão, velho, de atitude. Aí tá ligado? Aí o Biel daqui, que é atitude do garotão, o Pestinha, vai levar a peça também dentro do carro, Morfeu. Porque os caras lá no Osman podem estar na escolta também de moto e carro, se botar atrás não mete bala, tá ligado, né? Tudo ou nada, velho. Bota pra lá. E os caras disseram que quem matar um garotão, quem matar da Cobal, velho, os comédias da Cobal vai ganhar uma caixinha de cerveja por cabeça. E aí, disse que demorou, eu já tô fechadão. Pois é, esse daqui é apenas um dos áudios que nós recebemos através do nosso WhatsApp, né? E eu espero com toda sinceridade, a polícia ela tem que agir em situações como essa. Tem aqui também outro áudio que já é da contrapartida para que a gente possa dar andamento ao programa. Quero ir para esse jogo. Onde eu comprei a camisa da Mancha? Quero virar marginal. Tem mais áudios que rolam a respeito desse assunto, mas eu espero com toda sinceridade, gente, com toda sinceridade, que isso tem que partir das pessoas. Tem que partir desses próprios integrantes dessas organizadas aí. Eu não tenho como chegar aqui e dizer que não é, ouvindo uma situação como essa, gente. É triste, é lamentável, é lamentável. Olha, a FAF divulgou o borderô do clássico CSA e CRB no último domingo. Está aqui no Globo Esporte, vamos trazer esse material, né? A Federação Alagoana de Futebol divulgou na noite de ontem um boletim financeiro do clássico entre CRB e CSA. Domingo, o público total de 13.179 torcedores compareceu ao estádio Repelé, sendo que 11.285 pagaram ingresso. A renda bruta da partida foi de R$ 280.400. Não pagaram ingresso 1.183 torcedores e ainda foram ao trapichão de 711 crianças. Mandante do jogo, o CRB arrecadou R$ 201.004,32. Os times se reencontram nesta semana pela sexta rodada da Copa Maceió, comando de campo do CSA. O jogo está marcado para as 10 da noite. Segundo informa o site oficial do CSA, os ingressos serão vendidos a partir de hoje, R$ 20 arquibancadas baixas, R$ 30 arquibancada alta e R$ 100 cadeiras especiais, locais de venda, Arena das Torcidas para a torcida do CSA e apenas na loja do Farol. Polo Esporte e Mutange também é outro ponto de venda. Domingo, o CRB venceu o rival por 2-1 e continua na quarta colocação do Grupo B. Essa foi a situação sendo destacada aqui no Globoesporte.com. E as últimas informações aqui do programa, com 6 gols, o Meia Fernando é o artilheiro da equipe do CRB, está aqui também no Globoesporte.com, né? Com 6 gols, Fernando assume a artilharia do CRB na temporada, fez um gol inclusive no clássico, domingo, né? Contra o CSA.
e é um jogador importante. Na sequência de informações aqui do Globoesporte.com, a notícia principal que nós podemos dizer aqui nesse finalzinho é que José Reinaldo Figueiredo foi escolhido para ser o árbitro do clássico de amanhã. O José Reinaldo que apita o clássico entre CRB e CSA. A Federação Alagoana divulgou a escala de arbitragem. José Reinaldo Figueiredo vai ser o árbitro do jogo, Pedro Jorge Santos e Rondinelli dos Santos Tavares os assistentes. A diretoria do CSA informou que não pensa em adiar o clássico de quarta, até pela falta de tempo para solicitar nesta semana a alteração. Os dirigentes que também descartaram a arbitragem de fora apenas aguardam a súmula do último jogo, a súmula que nós já mostramos aqui na partida, né, a súmula da partida que nós mostramos aqui no canal Esportes. Tá aí, esse vai ser o árbitro, responsabilidade sua, José Reinaldo Figueiredo, em fazer uma grande arbitragem na partida de amanhã à noite no estádio Rei Pelé. E para que a gente possa encerrar aqui o programa, a Federação Alagoana de Futebol tem mais notícias envolvendo, inclusive, as providências para a sequência do Campeonato Alagoano. A FAF que também anunciou que 2 jogos do CRB serão realizados na próxima semana. O Galo enfrenta o Coruripe na segunda-feira e o Ipanema na quinta-feira. O Asa joga no sábado. A Federação Alagoana informou que mudanças foram feitas na tabela do estadual para incluir o jogo CRB e Coruripe ainda da primeira rodada da Copa Maceió. O Galo joga na próxima segunda-feira, às 8 da noite, diante do Hulk, no estádio Rei Pelé. Com isso, o jogo entre Asa e Coruripe foi antecipado de domingo para o próximo sábado. Então, ou seja, o Coruripe vai jogar no sábado, às 8 da noite, no Coraci da Mata Fonseca, e jogará na segunda, né? 48 horas depois contra o CRB. De acordo com a tabela da FAF, o Galo também vai atuar no dia 16, quinta-feira, contra o Ipanema, às 8h30 da noite, no estádio Arnon de Mello, em Santana. Então o CRB joga na segunda e na quinta da semana que vem. Os jogadores regatianos dizem estar cientes da maratona que vão enfrentar. Por que uma maratona? Porque o CRB vai jogar segunda, né? Vai jogar segunda e logo depois joga quinta-feira, mas em Santana do Ipanema, meu amigo, longe para Dedéu. Então, a situação é justamente essa. E para que a gente possa encerrar o canal Esportes de hoje, trazendo informações aqui de que o CSA anunciou a contratação de mais um jogador para a sequência do estadual, né? A rodada seguinte do Campeonato Alagoano nós vamos trazer logo aqui no finalzinho do programa. Luciano Totó, o experiente Luciano Totó, volante, foi confirmado pela direção do Asa. Está aí a foto do jogador. O volante Luciano Totó, de 31 anos, que estava no Serra Talhada de Pernambuco e já se apresentou ao técnico Freitas Nascimento. O Natazílio Freitas. Já passou por Náutico, um monte de clube lá no interior de Pernambuco. Está aqui a ficha técnica do jogador, olha só a lista de clubes que ele já defendeu. Né? Tem 31 anos, 1,84 m, é volante. Náutico, Figueirense, Bahia, Brasiliense, Atlético Goianiense, Campinense, Cabofriense, Anápolis, Guarani, que é o Guarani de Sobral, Goianésia, Asa, Canedense de Goiás, Morrinhos de Goiás e Intubiara. São os clubes que o Luciano Totó, novo contratado do CSE para a disputa do Campeonato Alagoano, né? Esse jogador aí que já foi apresentado e já posou com a camisa do clube. E para a gente encerrar aqui o canal Esportes, né? Nós não poderemos encerrar aqui o programa sem trazer informações da rodada seguinte do Campeonato Alagoano. Vamos botar os confrontos, então, desse meio de semana. Céu e Asa. Edson Matias, 8h30 da noite, em Olho d'Água, amanhã. Coruripe e CSE, no Gerson Amaral. CSA e CRB no Rei Pelé, às 10. Ipanema, na quinta-feira. E Murici, às 4 da tarde. Quinta-feira, então, tá certo? Esse jogo foi o jogo que foi transferido da rodada de quarta para quinta-feira, o duelo entre Ipanema e Murici. E neste meio de semana nós teremos também a Copa do Nordeste, que terá os confrontos de fase semifinal da competição. O duelo entre Sport e Bahia, marcado para amanhã, às 10 da noite, na Ilha do Retiro. E também no mesmo horário, no Castelão, em Fortaleza, o Ceará enfrenta o Vitória. São os confrontos da fase semifinal da Copa do Nordeste. Assim nós vamos encerrando o canal Esportes desta terça-feira, deixando um forte abraço para você. E claro, desejando uma boa sorte para todos. Amanhã estaremos de volta para falar um pouco mais ainda da situação de momento do futebol de Alagoas, os assuntos de destaque, o que está rolando realmente no futebol brasileiro. Tudo isso você vai saber na sequência da programação da TV Mar Canal 25. Um grande abraço para você. Até amanhã.